Em destaque no Panorama CBN, Trump afirma que teve uma ótima química com Lula e anuncia encontro para a semana que vem. Alívio das tensões derruba o dólar e faz a Bolsa Brasileira bater novo recorde. Trump muda de posição e diz que a Ucrânia pode reaver territórios tomados pela Rússia. Conselho de Ética da Câmara abre caminho para a cassação de Eduardo Bolsonaro. E o mesatenista Hugo Oyama passa por cirurgia no coração e está na UTI. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo dessa terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Já começo com a trilha internacional para falar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. E o destaque fica para a fala do presidente Donald Trump em relação ao presidente Lula. Trump disse que teve um breve encontro com o brasileiro e, segundo ele, os dois líderes se abraçaram e tiveram uma ótima química. Trump anunciou que os dois vão se encontrar na semana que vem para tratar do tarifaço. Houve aí um trecho com tradução do Marcelo Lins, da Globo News. Nós concordamos que nos encontrar na semana que vem. Nós tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas nós conversamos, nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar semana que vem, se isso for do seu interesse. Mas ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim, eu gostei dele e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas por os 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal. Engraçado que ele contou, né? 39 segundos. Quero saber quem contou, quanto tempo teve esse encontro. E chamou a atenção a imagem, né? Quando o Trump falou que tinha encontrado o Lula, que os dois se abraçaram e tal, a transmissão mostrou a comitiva brasileira. E, aparentemente, o presidente Lula estava conversando nessa hora com o chanceler Mauro Vieira e a primeira-dama Janja. E aí o Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais, cutucou o ombro do presidente, da primeira-dama Janja, para dizer que Trump estava falando dele, do Lula. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que estava atrás do presidente, também apontou para o Trump numa indicação para o presidente prestar atenção no discurso. Aí o Lula ajeitou o fone, que tinha a tradução simultânea. E quando Trump diz que gostou de Lula e Lula gostou dele, o público dá aquela risadinha, sabe? E depois surgem leves aplausos quando Trump diz que só faz negócio com pessoas de quem ele gosta. Apesar desse discurso afável, Trump ressaltou que o Brasil não está agindo muito bem na visão dele e que só se dará bem quando estiver trabalhando em conjunto com os Estados Unidos. Mas também no passado o Brasil, dá para acreditar, de forma injusta, tinha tarifas injustas contra os Estados Unidos. Mas agora nós estamos devolvendo isso com bastante força. Tenho certa pena de fazer o Brasil não estar indo muito bem e vai continuar sem ir bem. Eles só podem se dar bem quando estiverem trabalhando conosco. Sem as nossas ajudas, eles vão fracassar como outros fracassaram. A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Amanda Robertson, disse em entrevista à Globo News que o encontro entre Trump e Lula lá na ONU foi espontâneo. Parece que o encontro que eles tiveram nos bastidores foi algo que não foi planejado. O presidente Lula estava saindo e o presidente Trump entrando e neste corredor, então tiveram alguns momentos para falar e os dois aproveitaram da oportunidade de falar cara a cara. Então foi uma conversa breve, espontânea, boa. E agora vamos ver o que vai acontecer como uma possível reunião. E aí, segundo fontes do entorno do presidente Lula, os detalhes da reunião ainda vão ser acertados. O governo exige, por exemplo, uma pré-pauta. Lula volta ao Brasil nesta quarta-feira e uma conversa presencial é tida como improvável. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou em entrevista à CNN Internacional. Você ouve aí com a tradução simultânea em português. O presidente Lula estava deixando o palco e ele encontrou o presidente Trump ali nos bastidores. E é verdade, o presidente Lula disse que eles deveriam se encontrar e que eles deveriam conversar.
E isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência, porque, infelizmente, o presidente ele está muito ocupado, ele tem uma agenda muito cheia, então se talvez não seja possível se encontrar pessoalmente, mas eles se encontrarão uma forma. E o governo brasileiro comemorou finalmente essa abertura do canal de diálogo por parte do presidente Donald Trump. Mas fontes do Palácio do Planalto, que foram ouvidas pela reportagem da CBN, também adotaram cautela por causa da imprevisibilidade de Donald Trump. Tem aquele receio, por exemplo, de que Trump possa causar um episódio grosseiro, como aconteceu com o presidente Volodymyr Zelensky na Casa Branca meses atrás. Não querem dar palco para Donald Trump. E do outro lado, bolsonaristas consideram a fala de Trump uma estratégia e que ele vai fazer Lula ceder. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, afirmou que Trump alia uma firmeza estratégica com inteligência política. E Trump falou nesse discurso aí da Assembleia Geral da ONU logo depois do presidente Lula, porque o Brasil é sempre o primeiro a falar na Assembleia Geral. E o brasileiro mandou vários recados aos Estados Unidos, criticando a postura do presidente Trump ao menos 5 vezes, mesmo sem citar diretamente o norte-americano. Lula disse que a agressão ao judiciário brasileiro é inaceitável e condenou falsos patriotas e a possibilidade de anistia a quem ataca a democracia. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Lula disse que a democracia e a soberania brasileira são inegociáveis e que o Brasil passou uma mensagem ao mundo com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O presidente criticou o tarifaço e, mais uma vez, defendeu o multilateralismo. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Lula também defendeu a regulação das redes sociais e, ao criticar ações de Israel contra o grupo terrorista Hamas, disse que nada justifica o genocídio em curso em Gaza. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. O presidente ainda chamou a atenção para as mudanças climáticas e convidou os líderes presentes na Assembleia para comparecerem à COP30 em Belém em novembro. E depois do discurso dele, já num evento organizado pela delegação brasileira nas Nações Unidas, Lula anunciou que o Brasil vai ser o primeiro país a aportar investimentos num fundo de financiamento climático para preservar florestas em todo o mundo, chamado TFFF. Ele anunciou um aporte de $1 bilhão. Lula disse que depois desse investimento inicial do Brasil, os próximos aportes poderão ser feitos por países desenvolvidos e em desenvolvimento e que os dividendos gerados serão repartidos anualmente entre os investidores e os países que mantiverem suas florestas em pé. É uma das apostas do Brasil e da organização da COP30 para atrair investimentos e ainda recompensar países como o Brasil e a Colômbia, que controlam partes consideráveis da Amazônia. Agora, voltando a Donald Trump, que o discurso dele foi extenso. Aliás, o mais longo já feito até hoje por um presidente americano, quase 1 hora. E ele começou reclamando do teleprompter, que é aquele aparelho por onde as pessoas leem o discurso, que não estava funcionando, segundo ele. E reclamou também da escada rolante da sede da ONU, que travou justo quando ele estava subindo com a primeira-dama, Melania Trump. A Casa Branca, inclusive, pediu uma investigação para saber se isso foi intencional ou não.
já era um prenúncio das críticas que Trump faria às Nações Unidas, dizendo que ele conseguiu acabar com 7 guerras. Nenhum outro país fez nada parecido com isso. E eu fiz isso em apenas 7 meses. Isso nunca aconteceu antes. Nunca teve nada parecido com isso. É ruim que eu tive que fazer essas coisas em vez de as Nações Unidas fazerem isso. E é triste que em todos os casos que as Nações Unidas nem mesmo tentaram ajudar, em nenhum desses casos. E nunca nem recebi um telefonema das Nações Unidas se oferecendo para ajudar a finalizar, a acabar, a fazer esses acordos. Na lista aí de Donald Trump tem conflitos que duraram dias, como aquele entre Israel e o Irã, e outros em que não se sabe se os acordos têm alguma garantia de que sejam duradouros. Foram citados, por exemplo, os conflitos entre Ruanda e a República Democrática do Congo e entre Tailândia e Camboja. E ele voltou a defender que deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Com uma fala que pareceu improvisada em alguns momentos, até por causa do teleprompter, né? Ele consultava o texto impresso. O presidente foi aplaudido quando pediu um cessar-fogo na faixa de Gaza e disse que o reconhecimento do Estado palestino, que foi confirmado por 10 novos países, é uma recompensa para o Hamas. Nós precisamos conseguir fazer isso. Infelizmente, o Hamas rejeitou ofertas razoáveis para chegar à paz. E ainda há gente reconhecendo literalmente o Estado palestino. Mas seria uma recompensa muito grande para os terroristas do Hamas. Seria uma recompensa para essas atrocidades terríveis, incluindo 7 de outubro. Mas em vez de aceitar as demandas por resgate do Hamas, nós deveríamos estar unidos com uma única mensagem: libertem os reféns agora, apenas libertem os reféns. Bom, Trump também falou sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, renovou as ameaças tarifárias contra a Rússia, pedindo que aliados europeus interrompam a compra de petróleo do país para forçar Vladimir Putin a recuar. Trump também chamou a crise migratória de invasão colossal e afirmou que fronteiras abertas são experimentos falidos. Para Trump, a Europa pode estar diante de sua morte se não agir contra a entrada de imigrantes ilegais. E voltou a menosprezar as mudanças climáticas, chamando energias renováveis de piada e classificando o aquecimento global como a maior fraude do mundo. Antes disso, e enquanto Trump falava, manifestantes se reuniram em frente à sede da ONU. Eles levaram cartazes com frases como "Prenda Trump" e "Querido mundo, pedimos desculpas". O primeiro a discursar no dia foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que pediu cessar-fogo imediato e permanente em Gaza, a ajuda humanitária e a liberação dos reféns israelenses. Ele disse que a escala de morte e destruição está além de qualquer outro conflito testemunhado por ele, e mencionou que a Corte Internacional de Justiça determinou, ainda em janeiro de 2024, que Israel adotasse medidas para evitar atos de genocídio em Gaza. Since then, a famine has been declared. Ele diz aí que, desde então, a fome foi declarada e as mortes se intensificaram, que as medidas estipuladas pela Corte Internacional de Justiça devem ser implementadas de forma completa e imediata. E ainda teve uma situação inusitada que aconteceu, na verdade, na noite anterior, na véspera, e acabou viralizando. O presidente Emmanuel Macron estava caminhando ali por Nova York quando foi barrado pela polícia por causa da passagem da comitiva do presidente Donald Trump. Esse momento foi flagrado pelo jornalista francês Rémi Buzyn, da plataforma Brut, e eu separei esse trecho para você. O policial pede desculpas aí pro Macron, diz que está tudo bloqueado por causa da comitiva. Aí o Macron responde: "Se você não estiver vendo a comitiva, me deixa atravessar." E aí o vídeo corta pro Macron ligando pro presidente Donald Trump. Ele fala: "Como é que você tá? Adivinha, eu tô esperando na rua porque tá tudo bloqueado para você", brincando. Aí depois Macron teve que caminhar uns 30 minutos para chegar no destino dele. Isso foi um pouco depois do presidente da França reconhecer o Estado da Palestina, como você ouviu no episódio de ontem. Trump e Macron tiveram, nessa terça, uma reunião bilateral para discutir as diferentes visões sobre o futuro de Gaza, também a criação do Estado palestino. E Macron disse, ao lado de Trump, que Gaza precisa de mais do que apenas uma solução militar
e que é preciso haver foco no futuro do território. Donald Trump também se reuniu nesta terça-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e publicou depois numa rede social que a Ucrânia está agora em posição de lutar e vencer a guerra contra a Rússia. Disse que com tempo e apoio da Europa, e em particular da OTAN, que é a aliança militar do Ocidente, as fronteiras originais de onde a guerra começou são uma opção, dizendo então que a Ucrânia pode reconquistar esses territórios. É uma reviravolta na posição do Trump, porque ele pressionava a Ucrânia a buscar um acordo de paz, com o argumento de que não conseguiria prevalecer. Zelensky disse que o encontro foi muito bom e definitivamente o mais substancial, mas sem falar sobre os elementos específicos desse encontro. Trump também disse que os países da OTAN devem abater aeronaves russas que violem seu espaço aéreo. Depois da Polônia, da Estônia e da Romênia, drones interromperam, nesta segunda-feira, voos no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, por quase 4 horas, e a Noruega também fechou espaço aéreo do aeroporto de Oslo por umas 3 horas. A primeira-ministra da Dinamarca, sem citar a Rússia, disse que o episódio se encaixa nos acontecimentos que temos observado recentemente sobre a invasão de espaço aéreo de países pela Rússia. Mas a Rússia negou qualquer relação com esse episódio na Dinamarca. A OTAN, por sua vez, também nessa terça-feira emitiu um alerta à Rússia, prometendo recorrer a todas as ferramentas militares e não militares necessárias para proteger a aliança. Muito bem, agora vamos falar de economia, porque o Banco Central divulgou nessa terça a ata do Copom, Comitê de Política Monetária, sinalizando que a taxa de juros seguirá alta por um período bastante prolongado. Na semana passada, a taxa foi mantida pela segunda vez em 15% ao ano, que é o maior patamar desde 2006. Segundo o Banco Central, a queda recente do dólar e a desaceleração do ritmo de crescimento da economia contribuem para o controle da inflação, mas que é preciso cautela. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse numa entrevista ao ICL Notícias que não vê justificativa para a Selic estar no atual patamar, mas disse confiar no trabalho do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Eu entendo que tem espaço. Eu acho que tem espaço para esse juro cair, porque eu acredito que nem deveria estar em 15, mas enfim, tá, mas tem espaço para cair. E ele tem os 4 anos de mandato dele e ele vai, na minha opinião, entregar um resultado consistente para o Brasil. Bom, e a interpretação sobre a ata do Copom e também as falas de Donald Trump e do presidente Lula na ONU animaram o mercado. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou acima dos 146 mil pontos pela primeira vez na história. O Ibovespa subiu 0,91% aos 146.425 pontos. Esse alívio nas tensões com os Estados Unidos também derrubaram o dólar, que caiu 1,1%, cotado então a R$ 5,27, é o menor patamar desde 6 de junho de 2024, e o euro recuou 0,94%, valendo R$ 6,23. E a Receita Federal abriu a consulta ao 5º lote de restituição do imposto de renda. São 387 mil contribuintes nesse lote, com um valor total de R$ 1 bilhão em restituição, e os pagamentos vão ser feitos a partir de 30 de setembro, terça-feira que vem. Panorama CBN. Agora, com as informações de Brasília, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu o processo que pode levar à cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL. Ele é acusado de apoiar sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil, o que, segundo a denúncia apresentada pelo PT, configura quebra de decoro parlamentar. O Conselho de Ética deve escolher até essa sexta-feira o relator do caso. Embora o processo possa durar até 90 dias, a expectativa dos integrantes do colegiado é de que haja um desfecho antes desse prazo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, rejeitou o pedido do PL para indicar Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Essa foi uma manobra do partido para tentar salvar o mandato do deputado, para que as faltas dele não sejam contabilizadas, e na decisão Hugo Motta afirmou que o exercício da liderança é incompatível, uma vez que Eduardo está fora do país. E aí, de acordo com o parecer técnico da Câmara, a função de líder exige presença física, já que as suas atribuições são ainda mais intensas do que as de um deputado comum.
diz que a ausência tornaria o cargo apenas simbólico e em desacordo com o regimento. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 15 dias para que o deputado Eduardo Bolsonaro e também o blogueiro Paulo Figueiredo apresentem defesa diante da denúncia que foi oferecida na segunda pela Procuradoria-Geral da República por coação em processo judicial pela atuação dos dois nos Estados Unidos para que o governo Trump aplique sanções em troca da anistia que beneficie Bolsonaro. E seguem as negociações sobre o projeto de anistia, justamente. O relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, se reuniu na Câmara com a bancada do PL e explicou que o texto deve alterar 2 ou 3 artigos do Código Penal e pode atingir, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos ouvir as bancadas. Hoje mesmo, o deputado Sávio sugeriu aqui que a gente tomasse cuidado para que isso não pudesse soltar presos de outras condições que estão nas cadeias por aí afora, e nós estamos exatamente tomando esse cuidado. Então, portanto, vou ouvir, vou sentir aqui o meio termo da casa e construir esse relatório que a gente possa agradar não só a Câmara, mas também agradar o povo brasileiro e, de meu ponto de vista, pacificar o país. O país não pode continuar nessa guerra de lá e de cá. Os deputados do PL continuam insatisfeitos, dizem que a iniciativa é inaceitável e absurda, reforçando que só aceitam uma anistia ampla, geral e irrestrita. Em São Paulo, o presidente da escola de samba Império de Casa Verde, Alexandre Constantino Furtado, foi preso numa operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas da Bolívia para a Europa. E ele é suspeito de ligação com o PCC. Já tinha sido preso em 2006 por suposto elo com o crime organizado. A investigação apura se a escola de samba é usada para lavar dinheiro do tráfico. A sede da escola, na zona norte de São Paulo, foi alvo de buscas. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão e uma pessoa foi presa em flagrante. Na página de esporte, notícia sobre um ex-atleta. O ex-jogador de tênis de mesa Hugo Oyama, de 56 anos, está internado na UTI do Hospital do Coração em São Paulo. Ele deu entrada no hospital no dia 12 de setembro com dores no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. E a cirurgia aconteceu 11 dias depois, seguindo o protocolo. Hugo Oyama, diz o boletim médico, evolui bem, mas segue sem previsão de alta. Ele é um dos maiores nomes da história do tênis de mesa brasileiro, participou de 6 edições dos Jogos Olímpicos e de 7 Jogos Pan-Americanos, conquistando 10 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 de bronze entre 1987 e 2011. E ainda no cenário internacional, os Estados Unidos suspenderam a taxa adicional de $250 para a emissão de visto, que entraria em vigor no dia 1º de outubro. Segundo a entidade que representa o setor de turismo no país, a decisão foi tomada em negociações com o Congresso norte-americano, mas é temporária. A nova taxa, que foi sancionada por Trump em julho, afetaria a emissão de visto para turismo, estudo ou trabalho para todos os estrangeiros. Hoje o visto custa $185. Finalizo o panorama de hoje convidando você a mandar mensagem para o podcast. O meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Na caixinha de comentário do Spotify, a Ana Sanches escreveu: Oi, Leandro, gosto muito de seu programa. Escuto daqui de Londres enquanto pedalo de manhã para meu trabalho. Mas, puxa, fiquei decepcionada em ouvir 0 comentário a respeito das manifestações de domingo. Ana, eu também gostaria de ter falado mais sobre as manifestações, mas isso acontece por causa do formato do podcast, eu explico. O Panorama tem 2 episódios diários, um sai pela manhã, o outro sai à noite comigo. E a Bianca Santos tratou das manifestações no episódio da manhã. Ela exibiu inclusive um trecho do Chico Buarque cantando com Gilberto Gil lá na praia de Copacabana. E aí a gente cuida para não repetir os assuntos, para a gente poder trazer também mais notícias e não ficar cansativo para quem ouve os 2 episódios. Agradeço pela sua mensagem e também pela audiência. Agradeço também os outros ouvintes que elogiaram o episódio, Thomas Girami, Heloísa Rabelo, o Lucas, todo mundo na caixinha de comentários do Spotify. E no Instagram, a Magna Reis escreveu: Moro no extremo oeste baiano, Santa Maria da Vitória,
e te escuto todos os dias. Sou professora e trabalho na zona rural e o trajeto é justamente a duração do Panorama. Olha que legal. Aí eu fui pesquisar, né? Não conhecia Santa Maria da Vitória. Fica a cerca de 860 quilômetros de Salvador. 860 quilômetros de carro. Muito legal saber onde chega o Panorama. Obrigado a todos que participam. Continue mandando seus comentários. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. E a próxima edição chega então a partir de 7 da manhã com Bianca Santos. Eu volto amanhã. Até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.